Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre verbos, a estrutura e o emprego dessa classe de palavras tão importante. Galerinha do 7º ano, prestem muita atenção. Então eu trouxe aqui o refrão de duas músicas para a gente ter uma análise do conceito de verbo. O que é um verbo? Como é que ele atua no texto? Vamos ver aqui os exemplos. No primeiro refrão, eu tenho: e deixo a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo o que Deus me deu. Nesse refrão da música de Zeca Pagodinho, nós observamos vários verbos. Na primeira linha eu tenho o verbo deixar, que está aí flexionado na primeira pessoa do tempo presente, certo? E deixo se refere à primeira pessoa. Eu deixo. Depois eu tenho o verbo levar. Deixo a vida me levar. Esse verbo aí não está conjugado, e sim na forma nominal chamada de infinitivo. Logo depois vem vida leva eu. Nesse contexto, o verbo levar está aí conjugado, ok? Se referindo a uma terceira pessoa. Leva ele ou ela leva, podendo também estar no modo imperativo. O mesmo acontece com o verbo deixar. Aí na quarta linha, deixa a vida me levar. Esse verbo, o verbo deixar, está no modo imperativo, indicando aí um conselho, um pedido. Depois eu tenho sou feliz e agradeço. Sou e agradeço se referem à primeira pessoa. Sofreram aí a flexão. Tenho o último verbo destacado aí, que é o verbo deu. O verbo aí flexionado no pretérito ou passado. Vejamos o outro exemplo. Chove, chuva. Chove sem parar. Chove, chuva. Chove sem parar. E chove, e chove, e chove. Nesse refrão, nós temos um verbo que está indicando aí um fenômeno. Vejamos aqui estes outros exemplos. O criado abriu o portão. Fernanda estava doente. Nevou na Serra Gaúcha. Vamos identificar aí os verbos. Na primeira oração, qual é o verbo? Abriu. Muito bem. Esse verbo está conjugado no tempo pretérito ou passado. Fernanda estava doente. Qual é o verbo desta oração? Verbo estava. Muito bem. Este verbo está aí indicando um estado, uma situação, ok? Como era que Fernanda se encontrava? Estava doente. Aí nesse exemplo o verbo não indica uma ação atribuída ao sujeito, e sim um fato, um estado, uma situação. Depois eu venho com o verbo indicando fenômeno natural, que é o verbo
vou, no terceiro exemplo, certo? Então, abril, estava e nevou são verbos, indicando aí ação, estado ou situação e um fenômeno da natureza. Então, os verbos eles constituem uma classe gramatical muito importante. Por quê? Porque para a nossa comunicação ser efetiva, nós precisamos de expressar, de contar, de estar argumentando. Muitas vezes nós chamamos a atenção do outro, queremos uma resposta. Então, tudo isso nós efetivamos através da comunicação, da interlocução com o outro. E essas palavras, essa classe de palavras, os verbos, são de fundamental importância para este fim. Então, vocês viram nos exemplos, nas frases e no trecho da música que os verbos eles podem flexionar. O que quer dizer flexão? Eles podem sofrer algumas modificações. Então, são elas de tempo, de modo, de número e pessoa. A estrutura verbal. Como é que se estrutura um verbo? Primeiramente, nós vamos classificá-los a partir das conjugações. Nós temos os verbos de primeira conjugação, que são aqueles terminados em AR, como falar, cantar, brincar. Temos também os verbos terminados em ER, que são pertencentes à segunda conjugação, como vender, saber, colher. Os verbos terminados em IR, por sua vez, pertencem à terceira conjugação, como sorrir, abrir, florir. Ô professora, mas tem também os verbos terminados em OR. Sim, muito bem. Temos o verbo pôr e seus derivados, compor, repor, que terminam em OR. Esses verbos terminando em OR, pertencem a que conjugação verbal? E aí? Eu vou tentar explicar bem resumido. Esse verbo pôr, ele pertence à segunda conjugação. Por quê? Porque ele vem do latim ponere, que evoluiu para poer. Depois foi retirado o e, ficando por, ok? Mas a etimologia da palavra vemos aí que, por ele ter terminado em poer, por conta do latim, então ele é classificado como verbo de segunda conjugação, certo? Então, nós temos a estrutura dos verbos. Os verbos têm o radical, que é a parte mais significativa, a parte fixa, nos verbos que são chamados de regulares. São chamados regulares porque eles seguem uma estrutura. Então, em todos eles, ainda que conjugados em diferentes tempos e modos, vão conter a mesma base de significação, que é o mesmo radical. Temos também a vogal temática, que mostra justamente a questão da conjugação. Essa vogal temática vai ser o A,
nos verbos que terminam em AR, o E nos verbos que terminam em ER e o I nos verbos que terminam em IR, certo? Temos as desinências, que vão marcar aí o tempo, o modo, o número e a pessoa verbal. Então, essa é a estrutura básica do verbo. Nós temos aqui o verbo falar, conjugado na primeira pessoa do plural. Falamos, nós falamos. Eu tenho o radical, a vogal temática, a, pois ele é um verbo de primeira conjugação, e temos a desinência mos, que indica aí o número, a pessoa, o modo e o tempo. São chamadas de desinências número pessoal ou modo temporal, dependendo aí da pessoa, do número, do tempo em que está flexionado e em que modo. Aqui nesse quadro, nós vamos observar bem direitinho o que eu havia explicado. Retirando a vogal temática e as desinências, nós temos o radical dos verbos. Eu tenho brincar, outro exemplo, correr e partir. Cada um da conjugação, da respectiva conjugação, verbos terminados em A, em E ou em IR. Então, nós temos o radical mais a vogal temática, que forma o tema, certo? Retirando o tema, eu tenho as desinências, que vão indicar aí se o verbo está na forma do infinitivo, quando o verbo aí não vai estar conjugado, certo? Se a desinência vai indicar singular ou plural, vai indicar o tempo e o modo, certo? A mesma coisa aqui em correrão, ok? Que vai indicar a terceira pessoa, ele ou elas, eles ou elas correrão, certo? Então, a gente vai identificar o quê? Que esse verbo aqui está flexionado em terceira pessoa do plural. Vai identificar também o tempo, certo? Ou seja, o verbo sofre essas flexões e vai sendo modificado de acordo com o contexto em que estiver inserido. Então, retomando aí, essas modificações, essas flexões têm a ver com o tempo, o modo, o número, plural ou singular e a pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela, ou as pessoas referentes ao plural, nós, vós, eles ou elas. Então, a fim de adequar-se ao contexto, então, seguindo essa flexão de acordo com o sujeito, ele vai estar no singular ou no plural. E aí a gente vai tocar num ponto bem importante, que é a concordância verbal, ok? Se eu tenho aqui, ele saiu com os amigos. Ele saiu. Se refere à terceira pessoa do singular. Agora, se eu mudar a estrutura dessa frase para o plural, eles sairão. O verbo aí, sair, vai flexionar no
plural, certo? Ele saiu, eles saíram. Então, vai ter que concordar com o restante da frase, ok? Identificando se o sujeito está no singular ou plural, essa concordância vai estar de acordo com o contexto e de acordo com gramatical. A classificação dos verbos. Os verbos podem ser regulares, aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação. Essa conjugação é predeterminada a partir da conjugação verbal, em que os verbos eles vão apresentar o radical, a vogal temática e as desinências correspondentes a número pessoal, modo temporal. Então, eles têm seu próprio padrão, certo? Aquele padrão vai seguir em todos os tempos e modos, ok? Já os verbos irregulares, eles vão apresentar algumas modificações no seu radical. Eles não vão manter esse padrão. Em algumas pessoas do discurso, quando conjugados, eles vão ter algumas modificações e, em alguns casos, o radical vai ficar diferente. Prosseguindo aqui, vamos observar a conjugação do verbo fazer no presente. Para a gente ver aqui essa diferença que eu falei sobre os verbos irregulares. Na primeira pessoa do singular, que eu faço no presente. No pretérito, eu fiz. Vejam aí a mudança. Tu fazes. Tu fizeste. Ele ou ela faz. Ele ou ela fez. Nós fazemos. Fizemos. Vós fazeis. No pretérito, fizestes. Eles ou elas fazem. No pretérito, fizeram. Ok. Conjuguei o verbo fazer, de segunda conjugação, terminado em ER, no presente, no tempo presente e no tempo pretérito perfeito. Mas o que é que eu quero que vocês observem? Que ele não segue aqui, em todas as pessoas, o mesmo padrão, o mesmo radical, que no caso, retirando a vogal temática e a desinência, eu tenho até o Z, o radical. Primeira pessoa não segue esse padrão. Então, eu posso dizer que esse verbo é chamado de irregular. Nós temos os verbos anômalos também, que vão sofrer uma mudança bem profunda no seu radical. Vejamos aqui os exemplos. O verbo ser. Observe a primeira pessoa do presente, eu sou. A segunda pessoa, tu. És. A terceira pessoa, no singular, ele ou ela, é. Vejam aí que foi uma mudança bem profunda, bem significativa aqui, na questão da flexão, que não seguiu aqui nem o radical em nenhuma das pessoas, certo? Não segue a base aqui do verbo, que no exemplo foi o verbo ser. Então, esse verbo, por conter essa flexão aqui bem diferente, uma mudança bem profunda,
na sua forma, é chamado de verbo anômalo. E os verbos defectivos? Nós vimos os verbos regulares, irregulares, anômalos. E vamos ver agora o que vem a ser um verbo defectivo. Pois bem, quando eu tenho um verbo que não pode ser conjugado em algumas pessoas do discurso, então eu posso dizer que esse verbo é defectivo. O que acontece com o verbo falir? Vejam que a primeira, segunda e terceira pessoa do singular simplesmente não é conjugado. Não existe a flexão correspondente nessas pessoas. Somente na primeira pessoa do plural, nós, e na segunda pessoa do plural. Nós falimos, vós falis. O que ocorre também com o verbo colorir, mas somente na primeira pessoa não existe a flexão correspondente, certo? Então, quando esses verbos, eles não são nem regulares nem irregulares, porém, não podem ser conjugados em todas as pessoas do discurso, eles são chamados de defectivos. Temos também, para terminar, os verbos abundantes. Terminando aqui a classificação dos verbos. Esses verbos possuem mais de uma forma aceita e, a depender do contexto, poderemos usar uma ou outra forma, certo? Por exemplo, Vanessa tinha pagado a dívida, ou Vanessa tinha pago a dívida, certo? Eu havia ganhado um carro, ou eu havia ganho um carro, certo? Então, os verbos abundantes são verbos que admitem mais de uma forma. Passamos agora para a locução verbal. O que é uma locução verbal? Locução, pensem comigo. Toda vez quando a gente fala em locução, é aquela expressão formada de mais de uma palavra. Então, locução verbal é quando um verbo, ele se junta a outro verbo para criar um mesmo sentido, um único sentido, certo? Então, nós temos o exemplo com a locução verbal destacada aqui. Havia brincado. Eu havia brincado com ela. Veja a estrutura aqui. Primeiro vem o verbo auxiliar, depois do sujeito, eu, o verbo havia, mais o verbo principal, certo? Que é aquele que traz o significado maior dentro da frase. O primeiro verbo, auxiliar, está aí colaborando com o verbo principal, brincar, para trazer um único sentido à frase. Eu havia brincado com ela, certo? Então, a locução verbal, ela vai sempre trazer dois ou mais verbos, certo? Então, essa expressão aqui, queria correr, vamos partir, no terceiro exemplo, e havia brincado, são locuções verbais, ok? Nas locuções verbais, nós vamos ter os verbos principais que não vão estar conjugados, mas vão estar nas formas nominais do verbo, certo? Nesse primeiro exemplo, eu tenho brincado, que está na forma nominal do particípio. Quando a ação verbal já deve ter sido concluída, certo? Eu havia brincado. Essa expressão aqui está denotando que essa ação já foi concluída. Queria correr.
O verbo principal aqui nesse segundo exemplo, nessa segunda oração, está na forma nominal do infinitivo, em que a terminação acontece com a letra R. E no terceiro exemplo, também na forma do infinitivo. Então, a locução verbal vai sempre vir com um verbo auxiliar e um verbo principal que vai estar na forma nominal, certo? Então, falando sobre as formas nominais dos verbos, nós vimos que no infinitivo, a terminação do verbo acontece com o R, a forma geral dos verbos, sem estarem conjugados. Em alguns contextos, essa forma aqui pode ser substantivada, certo? Vejamos o exemplo. Eles adoram brincar. Veja, se eu construo a seguinte oração: brincar é bom para a criança. Então, eu tenho a formação desta frase que eu formei, brincar é bom para a criança, e aí o verbo ele passa a ser substantivado, porque mesmo não contendo o artigo, mas aí está implícito, ou brincar é bom para a criança, certo? Então, por isso que essa forma aqui pode, em alguns contextos, funcionar como um substantivo. A forma nominal do gerúndio, que é aquela que tem a terminação em NDO, brincando, fazendo, correndo. Então, a ação verbal está em curso. Ela está acontecendo no momento da fala. As crianças estavam brincando. Os meninos estavam correndo, certo? No particípio, ido ou ado. E indica que a ação verbal já foi concluída, certo? Por exemplo, dormido, acabado. Essas terminações, ado e ido, pertencem à forma nominal do particípio. Então, aqui o quadro ilustrando as três formas nominais, a forma do gerúndio, sua terminação, a forma nominal do infinitivo, terminando em R, e a forma nominal do particípio. Pois bem, nossa aula termina por aqui. Espero ter atendido aí as dúvidas de vocês. Estudem com muita atenção e fiquem em casa. Se cuidem e que Deus os abençoe.